Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma análise estratégica. Hoje o nosso foco total é a aula 06 sobre direito administrativo, trazendo o nosso mapa de revisão estratégico focado nos poderes administrativos. A ideia aqui não é ficar lendo teoria de forma monótona, de jeito nenhum. A gente vai estruturar um dia visual super dinâmico e focado em alta retenção, desenhado exatamente para dominar aqueles conceitos jurídicos complexos que não param de cair nas provas de alto nível. Então, vamos direto ao ponto e construir uma base absolutamente sólida. A nossa jornada de hoje está dividida em 6 passos fundamentais. Passando rápido aqui: 1. O regime de poder-dever. 2. O abuso de poder. 3. Hierarquia e disciplina. 4. O poder de polícia. 5. O ciclo de polícia. E fechando com chave de ouro, o ponto 6, pegadinhas de jurisprudência. Bom, começando pelo começo, seção 1, o regime de poder-dever. A gente precisa quebrar um paradigma logo de cara, tá? Quando ouvimos falar em poderes administrativos, a palavra poder pode dar aquela falsa impressão de que é uma escolha política, um privilégio do governante. Mas não é bem assim. Na verdade, são ferramentas estritamente instrumentais. É o famoso binômio poder-dever. E o que isso significa na prática? Significa que agir não é uma opção, é uma obrigação. É um dever irrenunciável sempre que o interesse coletivo precisar de proteção. E olha que interessante, se o agente público cruzar os braços, essa omissão é considerada abusiva. Literalmente, não usar o poder gera responsabilização civil, administrativa e até penal. O poder foi dado para ser usado em prol da sociedade, sem exceção. E aqui a gente consegue ver brilhantemente como todo esse ecossistema funciona e se conecta. No centro de tudo, temos o poder administrativo operando sob aquela regra do poder-dever que acabamos de ver. Aí ele vai se ramificando. De um lado, as regras da atuação vinculada e discricionária. Do outro, a organização interna da máquina pública com o poder hierárquico e o regulamentar. E lá nas pontas a gente encontra a força do Estado com o poder disciplinar e o poder de polícia. É super importante ter essa visão clara na cabeça, porque ela é a nossa bússola para entender como a administração pública respira e opera. Vamos avançar. Seção 2. O abuso de poder. Se o Estado tem toda essa força nas mãos, é lógico que precisam existir fronteiras bem definidas, não é? Quando a gente passa do limite, entramos no território do abuso de poder, que se divide em duas espécies clássicas: o excesso de poder e o desvio de poder. O truque, para não confundir os dois, é focar em qual parte da ação está com defeito. No excesso, o problema está na competência. O agente faz algo que a lei simplesmente não autorizou para o cargo dele. Ou pior, invade a função de outra pessoa. Agora, no desvio de poder ou desvio de finalidade, a história é outra. O agente tem sim a competência, mas ele usa isso para um objetivo totalmente diferente do que a lei manda. Sabe aquele exemplo clássico da remoção punitiva? Um chefe pode transferir um subordinado? Pode. Mas se ele usa essa transferência como um castigo disfarçado só para não dar o trabalho de abrir um processo disciplinar, bingo, temos um vício gravíssimo na finalidade do ato. Seguindo em frente, seção 3, poderes, hierarquia e disciplina. Olhando agora para dentro da máquina do Estado, para o kit de arrumação interna, que a doutrina chama de supremacia especial. Aqui reina o poder hierárquico funcionando de forma vertical, e a gente pode destrinchar exatamente como as competências se movimentam, tudo regido pela Lei 9.784. De um lado temos a delegação, onde a administração transfere temporariamente um pedaço da competência para órgãos subordinados ou até do mesmo nível. Do outro lado, a avocação, que é o movimento inverso. É quando o superior puxa para si, de forma excepcional e justificada, uma tarefa de um subordinado. Mas presta muita atenção numa pegadinha enorme aqui. A competência em si não se renuncia nunca. Na delegação, transfere-se apenas o exercício daquela função, e quem delegou pode cancelar isso a qualquer momento. E junto com a hierarquia, a gente tem o poder disciplinar. Como a própria definição mostra, ele não serve para sair punindo qualquer cidadão na rua. Ele é exclusivo para quem tem um vínculo jurídico específico com o Estado. Pensa num servidor público, numa empresa contratada ou até um aluno de uma universidade federal. E a dinâmica de vínculo aqui é fascinante. Abrir investigação, tipo um processo disciplinar, um PAD, é uma ação vinculada e obrigatória. Aconteceu a infração, tem que investigar. Mas na hora de aplicar a punição, existe uma margem de discricionariedade técnica para medir o tamanho exato da pena, a famosa dosimetria. Mudando de áreas agora. Seção 4. O poder de polícia. Bom, saímos dos corredores internos do Estado e fomos para a rua. O poder de polícia nasce da chamada supremacia geral. Aqui não precisa de vínculo específico nenhum. O foco é o equilíbrio delicado que a gente vive no dia a dia.
A lógica é a seguinte: nós temos liberdades e propriedades, claro, mas o Estado tem a autoridade para restringir e condicionar esses direitos sempre que o bem-estar da coletividade ou a segurança pública falarem mais alto. É o Estado atuando com toda a sua força fora dos seus muros. Mas olha só, muito cuidado agora. Essa é, sem dúvida, a distinção que mais derruba candidato em provas. A gente precisa separar perfeitamente a polícia administrativa da polícia judiciária. Do lado esquerdo, a polícia administrativa incide sobre bens, atividades e direitos. A postura dela é essencialmente preventiva. Ela quer evitar que o problema aconteça. Pensa na fiscalização do IBAMA ou da vigilância sanitária. Do lado direito, a polícia judiciária recai sobre a pessoa do infrator. Ela age depois que um crime já aconteceu. É puramente repressiva. Para nossa matéria de direito administrativo, o que importa de verdade é o quadro da esquerda. A polícia administrativa, que atua na prevenção e na gestão das atividades de toda a sociedade. Entrando na nossa penúltima etapa, seção 5, o ciclo de polícia. Como é que esse braço do Estado se movimenta na prática, desde a criação da regra até a punição de quem descumpre? A doutrina divide esse exercício em um ciclo cronológico de 4 fases. Primeira, a ordem. É a fase normativa, a regra do jogo, como definir que o limite de velocidade é 60 por hora. Segundo, consentimento. É a anuência prévia do Estado, tipo pedir um alvará para construir uma casa. A grande sacada aqui é saber que o consentimento é facultativo, ele não existe em todo o ciclo. Não é necessário ter uma licença prévia para dirigir a 60 por hora na via, basta obedecer a ordem. Terceira fase, a fiscalização. É a verificação prática, a famosa blitz. E a quarta fase, a sanção. A fase repressiva, a multa que chega caso a regra seja desrespeitada. Com essa sequência em mente, o caminho fica muito claro. Começa com uma ordem de polícia, que pode levar a um consentimento, que exige uma fiscalização e que, se tudo der errado, resulta numa sanção. A imagem ajuda demais a fixar isso. Mas a pergunta de ouro que as bancas amam fazer hoje em dia é o seguinte: o Estado pode terceirizar ou delegar essas fases do ciclo para empresas privadas ou entidades estatais? E a resposta para isso mudou completamente as regras do jogo. O STF, através do famosíssimo tema 532, cravou como isso funciona. A regra é esta: a ordem de polícia é estritamente indelegável. Ponto. Só o próprio Estado pode criar leis e limites. O consentimento e a fiscalização já são plenamente delegáveis para a administração indireta, mesmo para empresas de direito privado. E a verdadeira revolução veio na sanção. O STF definiu que a aplicação da multa também pode ser delegada para estatais de direito privado, mas com um detalhe crucial: desde que elas atuem em regime de monopólio, sem concorrência de mercado. Isso aqui é estratégia pura para qualquer prova de alto nível. E chegamos à nossa última parada, seção 6. Pegadinhas e jurisprudência. Com a teoria afiada, vamos ver como as bancas preparam as armadilhas. Primeiro, o grande mito da disciplina, a tal da discricionariedade total. Nunca caiam nessa. Não existe ato administrativo 100% livre. Mesmo ato com a maior flexibilidade do mundo tem a competência, a finalidade e a forma absolutamente amaradas pela lei. É a famosa tríade CFF. A liberdade só existe no motivo e no objeto. Segundo ponto altíssimo, a súmula 473, o poder de autotutela. A própria administração conserta a própria casa. Ela anula atos ilegais e revoga atos inoportunos sem precisar pedir permissão para o juiz. E, para fechar esse bloco, a súmula vinculante 43, que é categórica. Tentar pular de uma carreira pública para outra diferente sem fazer um novo concurso público é totalmente inconstitucional. E a gente fez questão de guardar este detalhe cirúrgico para o final, porque é uma das confusões mais exploradas. A gente sabe que o poder de polícia tem a autoexecutoriedade a seu favor, certo? O fiscal de postura pode mandar guinchar um carro na mesma hora, sem falar com nenhum juiz. Mas, com a multa em dinheiro, a história muda completamente. Aplicar a multa coercitivo, o infrator não tem escolha, a restrição vai para o sistema. Mas a cobrança desse dinheiro não possui autoexecutoriedade. O Estado não pode simplesmente ir lá e bloquear o dinheiro na conta bancária de alguém. Se houver recusa em pagar a multa, a prefeitura obrigatoriamente tem que bater na porta do Poder Judiciário com uma ação de execução fiscal. E tudo isso nos leva a uma reflexão incrível para encerrarmos a nossa análise de hoje. Pensem bem.
Se o Estado tem essa supremacia gigante, capaz de fechar negócios, guinchar veículos e restringir liberdades por conta própria, mas, ao mesmo tempo, precisa pedir permissão a um juiz para tocar no patrimônio de alguém por conta de uma multa não paga, estamos falando de um poder irrestrito e absoluto? Ou estamos vendo a prova real da essência de um poder-dever cirurgicamente equilibrado pela nossa Constituição? É exatamente esse nível de pragmatismo, ponderando a força do Estado e a proteção do indivíduo, que faz o direito administrativo ser tão fascinante. Agradecemos demais por acompanharem esse material. Que essas conexões fiquem nítidas para os próximos desafios. Bons estudos e até a próxima!